Bom dia. Bom dia, João. Deixa eu ver a camiseta. Do Palmeiras. Ai, ai, ai. Que camiseta é essa, minha? Oi, senhor. Oi, tudo bem, meu amor? Vou lá colocar uma de time também, posso? Cadê a sua, Lavínia? Você tá com... Uniforme de ginástica, senhor. Oi? Do quê? Ginasta. Ah, legal. Cadê a sua, Pedro? Você tava com a camiseta amarela do Brasil. Tirei. Ah. Tô em outra aula, não tô nem... Olha, até a Sara tá com a camiseta do Brasil, ó. Oi, senhor. Bom dia para vocês, tudo bem? Hoje nós temos umas 10 páginas para a gente fazer, hein? Um monte de coisa, hein? E aí, João Vitor, tudo bem? Bom dia, senhor. Que página é? Ixi, Professor! Tudo sim, pro. Oi, Caio, saudade de você, meu amor. Ô, senhor, Oi, Filipinho. tem um problema, senhor. Minha Um internet problema? é Um uma bosta, problema? senhor. Ó, Cai toda hora. que feio falar isso. Caiu. Oi, Yasmin, tudo bem, meu amor? Oi, senhor, tudo? E aí, vamos lá? Sim. Você viu o trabalho do Pedro? Que show que ficou os gráficos que ele colocou no grupo? Ficou nada, isso é mó feio. Não é nada, ficou legal sim. Ele é todo modesto. Mentira. E do restante, então tudo bem? Sim, senhor. Tá com frio, Lavínia? Aqui também tá frio hoje, parece que... Vocês viram que o inverno começou no domingo, né? Uhum. É, então, agora o bicho pega, né? Começa a Aqui em esfriar Itupeva mais. não tá frio, tá bem quente. Verdade. Ah, mas também tá com o ar ligado, né? Hã? Tô trolando você, João. Falei que o ar tava ligado, por isso. Senhor, Ah, não fala essa coisa, senhor, que o João acredita em tudo. eu esqueci desse detalhe, Se né? você fala que vai ler 1000 páginas, ele vai ler 1000 páginas. É, mas o problema do João é que ele tá com as notas todas vermelhas. Quê? Ô, senhor, não me assusta. Ai, João. Eu realmente Não, acreditei senhor, que ia não ser 10 acredito páginas. Ai, mas hoje vão ser dez páginas, sim. Pode Meu contar aí, Deus. depois vocês me falam, tá? Então vamos lá, tá? Vocês tinham o que para fazer? Vocês tinham os gráficos, os 4 gráficos para estar fazendo e o texto para estar desenvolvendo em cima dos gráficos, correto? Certo? Alguma dúvida? Vamos lá então, dar uma olhada rapidinho? Então vamos, tá? Os gráficos estavam na página 38 e 39, né, senhor? Isso, meu anjo. Ô, Caio, deixa eu ver você. É que meu computador tá sem webcam, senhor, mas o meu pai, Ah, ele disse que vai comprar essa semana. saudade de você. Eu também, senhor. Verdade. O duro é que eu vou, quando voltar agora eu não posso nem ficar abraçando, né? Já pensou? É. E o senhor Vou, mais abraça todo mundo. eu vou arrumar uma capa daquela grande e vou vestir para me pegar vocês no colo, Ah, é que nem... né? Mas tá bom, então vamos lá, tá? Quem poderia estar mostrando o gráfico para nós? Vamos lá, Minha, mostra você, que você já tá com a apostila aberta. Vamos lá. Ana Luísa. Minha abelhinha hoje está de azul. Isso, muito bem. Então nós temos aí os gráficos, tá. E o texto, o que que você escreveu? Com base nos gráficos, o que que você escreveu? Então, senhor, basicamente eu escrevi que o governo podia fornecer melhores elementos de educação e transporte para a população, porque foi o que mais teve números altos.
Isso. Então vamos assim, vamos falar para mim. Quais foram os 4 gráficos que nós fizemos? O primeiro foi sobre o quê? Vamos lá, Lavínia, me ajuda aí um pouquinho. O gráfico, ele fala sobre... Fala mais alto um pouquinho que eu não estou te ouvindo. O primeiro gráfico fala sobre a localização da escola. Isso. Quantas pessoas falaram que é perto? 7. 7. E longe? 7 também. 7 também. Quantos meninos e quantas meninas? Senhor, voltei, senhor. Professor? Oi, Felipe, já escutei. Calma lá, não precisa também se desesperar. Vamos lá. A gente contou com 7 meninos e 7 meninas. Ixi, Mari, Isso. professor, Então- tá travando. Tá, então vamos... Eu coloquei 50% menino e 50% menino, igual Isso, você então Eu também. Isso, vamos pensar um pouquinho então, tá? Se eu coloquei, por exemplo, né, a mesma quantidade de pessoas longe, mesma quantidade de pessoas perto da escola, a mesma quantidade de meninos, a mesma quantidade de meninas. Então vamos pensar. Então há uma certa, vamos falar assim, mais ou menos igualdade. Se tem uma igualdade, a política, por exemplo, desenvolvida pelo governo, ela tem que ser a mesma, vamos falar assim, tanto para meninos como para meninas. A questão da escola, longe ou perto. Então a gente sabe que se a gente for fazer uma atividade, tá? Fora do período, a gente tem que fornecer o espaço, tem que fornecer um lanche. Por quê? Porque uma boa parte dos alunos moram distante da escola. Então não dá para ele correndo em casa, almoçar e voltar. Então são exemplos de políticas que podem ser desenvolvidas pelo governo, tá? Até para que vocês entendam. O terceiro gráfico falava sobre o quê? Posso falar? Pode, João. Era sobre a disciplina, a matéria favorita. E qual era? Era ciências. Ciência. Então vamos supor o seguinte: se vocês escolheram, por exemplo, ciências, há uma política, uma ação a ser desenvolvida pelos outros professores. O que eu vou ter que fazer para que os alunos gostem de geografia, né? Eu gosto. O que eu vou ter que fazer para que os alunos gostem de matemática, de língua portuguesa? O que a gente precisa fazer? Então, é uma política desenvolvida pelo governo, ou seja, nesse caso não é do governo, mas nossa. O que a gente pode fazer para estar, vamos falar, incentivando os alunos a estarem estudando, por exemplo, a estar melhorando e tudo mais? São exemplos que a gente tem, né? Teve até aluno que falou assim, né? Ah, professor, mas vamos pensar o seguinte, né? Eu não gosto de geografia, mas eu gosto do senhor, tá? Vamos até entender. Não é o fato, às vezes, do professor, mas isso eu estou analisando friamente a questão da pesquisa. É o que o governo faz. Quando ele manda alguma pesquisa, qual é o resultado? O que isso aí pode interferir, tá bom? Então, são exemplos que a gente tem. E o último fala se a pessoa gosta de ler, é isso? Qual é o último gráfico? Quantos Quantos livros livros a pessoa lê você no lê ano? do ano. Quantos livros? Então, o que acontece? Se a gente parar para pensar, os alunos estão lendo bastante, não está lendo e tudo mais. Isso também são coisas que a gente poderia estar pensando, tá bom? Então, o governo, ele monta, por exemplo, as ações, as estratégias e tudo em cima do resultado de uma pesquisa, que no caso seria essa, tá bom? São exemplos até para que a gente entenda. Tudo bem até aqui? Tá? Então, agora nós vamos para... Deixa eu compartilhar aqui. Ixi. Acho que caiu, não? Professor, pra Oi, mim tá pessoal. mostrando. Eu consigo ver uma Eu tela tô de com boa, senhor. texto. Eu Tava também. vendo da Do Word. revisão, eu acho. E agora? Também. Agora vocês estão vendo o Agora é da mapa. apostila. Agora Ah, Sim. então tá. Então vamos lá. Ó, como a gente falou aqui dos gráficos, a gente analisou, por exemplo, principalmente a questão aqui, vocês depois tinham um texto para estar fazendo. Muito bem. A pesquisa que, como vimos, inclui a coleta e organização de dados, nos permitiu traçar um perfil dos alunos de sua classe.
Poderíamos ter escolhido outras informações para realizá-la. O objetivo da pesquisa é que orienta a escolha das informações. No censo praticado pelo IBGE, o objetivo é traçar um perfil da população do Brasil, para se chegar a um planejamento mais adequado das ações do governo. Então, por exemplo, eu coloco uma pergunta lá, qual é a renda? Então, dependendo, eu vou ter o resultado. Será que essa população tem uma renda baixa ou tem uma renda alta? Alguma coisa assim, tá? Assim, o estudo da população é fundamental para traçar as políticas públicas, definindo as áreas que o necessitam de investimento, como educação, geração de empregos, planejamento da natalidade, saneamento básico, entre outros aspectos, tá? Então, hoje nós vamos começar a falar sobre a população e seus números. Nós já tivemos a pesquisa. Uma coisa que eu gostaria de falar, gente, eu entrei lá, tem muita gente que não respondeu as atividades ainda, tá? Atividades 5, 6 e 7, precisa entrar e responder, tá? Por favor, porque senão não tem como a gente dar a devolutiva para vocês, tá? Vamos lá, população e seus números. Estudar os números que envolvem... Oi? Fala, João. O senhor vai colocar a nota. Oi? Quem tá falando? Travando sua voz, Pedro. Tá travando muito sua voz. Tá. Estudar os números que envolvem a população de um país é muito importante, mas o mais importante é analisarmos esses números de forma crítica, para que possamos definir estratégias de planejamento que visem o desenvolvimento econômico, social e ambiental. O Brasil, população absoluta. O que é população absoluta? Os dados da população absoluta e da população relativa são obtidos a partir do censo e de estimativas feitas pelo IBGE, nos intervalos de tempo entre um censo e outro. O Brasil é um país com grande população absoluta, ou seja, ele está entre os 5 países com maior número total de habitantes do planeta. Assim, dizemos que o Brasil é um país populoso, como já observado lá no mapa da página 32, que é aquele mapa que mostra que o Brasil está em quinto no número de população. Vamos agora acompanhar as informações do gráfico a seguir, que revela a evolução da população absoluta do Brasil segundo os censos demográficos. Com base em sua leitura, responda. Nós temos algumas questões. Então, aqui, ó, vamos marcar o que é a população absoluta. É a população de um país. Quanto de população que tem, tá? Então, é legal que vocês pensem um pouquinho sobre isso. O Brasil, ele tem muita população, mas ela está mal distribuída. Como assim, professor? Tem região que tem lugar que tem muita gente e tem lugar que quase não tem, tá? Então, se você pegar, por exemplo, o total da população do Brasil, você vai ver que tem lugar da região sudeste, né? Tem lugar, por exemplo, do estado de São Paulo, que nós temos mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. E nós temos lugar da região norte que tem menos de 1 habitante. Então, mostra que a população não está bem distribuída, tá? Vamos analisar agora as 3 perguntas, né? Qual a população absoluta do Brasil no censo de 1900? Então, pega aqui 17,4 milhões de habitantes. Vamos lá, rapidinho. Questão 2. Qual a população absoluta do Brasil no censo de 2000? 169,8 milhões de habitantes. Olha aqui, ó, a linha do 2000, ó. Houve um crescimento significativo da população brasileira durante o século XX? Desde 1901 até 2000? Sim, né? Olha quanto que não passou, de 17 para 169. O que ocasionou? Quais foram as razões que fez com que a população aumentasse? Né? Então a pergunta é, né? Houve um crescimento? Sim. Quais as razões? Queda na taxa de mortalidade. O que é taxa de mortalidade? Número de mortes. Manutenção da taxa de natalidade, ou seja, a taxa de natalidade continuou alta, a mortalidade diminuiu. Então você pega aí, nasce tanto, morre tanto, e aí você vê que a população aumenta, né? Por que a população parou, por exemplo, né, literalmente de morrer e continuou nascendo, né?
principalmente pelo avanço da medicina, pela questão do saneamento básico, campanhas de vacinação e tudo mais. Então, isso fez com que tivemos uma manutenção da taxa de natalidade. E a taxa de mortalidade também caiu, devido às campanhas de vacinação e tudo mais, tá? Tudo bem, João? Vamos lá. Já escreveram? Já, João? Vamos lá, para a página 41 agora. Certo? Eu não entendo. João, você já respondeu? Tá. O século XX foi um período em que houve um grande crescimento não só da população brasileira, mas também de toda a população mundial. Evolução do crescimento da população mundial. Olha quanto que era, em 1805, mais ou menos. Quanto que era a população? Mais ou menos 1 bilhão de habitantes. Olha em 2010, ultrapassando, ou seja, a 7 bilhões de habitantes. Então, olha quanto que a população mundial aumentou. Pensa nesse povo todo comendo, vestido, usando água e tudo mais, São 7 bilhões de habitantes. Aí a gente tem um exemplo aqui, O crescimento acelerado da população do século XX está diretamente relacionado à manutenção das taxas de natalidade. O que é taxa de natalidade, E a redução na taxa de mortalidade. Mas o que isso significa? A taxa de natalidade refere-se ao número de nascimento de um país e a de mortalidade ao número de óbitos, ou seja, morte. Elas são calculadas da seguinte maneira. Olha a continha. Taxa de natalidade é o número de nascimento em um determinado período e local, Por exemplo, Itupeva, no ano de 2019, quantas crianças nasceram? Vezes 1.000 dividido pela população absoluta, ou seja, dividido pelo número de habitantes de Itupeva. Taxa de mortalidade é o número de óbitos em um determinado período e local, vezes 1.000 dividido pela população absoluta. Você tem a taxa de natalidade e você tem a taxa de mortalidade. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. O crescimento natural da população de um país é calculado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Então, se você pegar a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade, você tem um crescimento natural. Ele pode ser chamado de crescimento vegetativo também, tá? Então, vamos lá. Crescimento natural é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Crescimento vegetativo é isso aqui, tá? Não tem nada a ver com vegetação. Então, se tiver lá na provinha o que é o crescimento vegetativo ou natural, é a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Não tem nada a ver com vegetação, tá? Aí nós temos algumas perguntinhas, O que acontece quando a taxa de natalidade é maior que a taxa de mortalidade? O que acontece com a população? Ela aumenta ou diminui? Ela aumenta, Isso, então olha lá. Então a população tem um crescimento positivo. Significa que a população aumenta. Olha a segunda pergunta. E quando a taxa de mortalidade é maior? Esse crescimento, ou seja, essa diferença, ela é negativa. Então significa que a população tem um crescimento negativo. Professor, mas se é crescimento? A gente está falando de crescimento natural, então por isso que a gente pode estar colocando negativo, ou seja, morre mais do que nasce, tá? Já escreveram? João? João tá rápido hoje, né, João? Ele nem tá esperando o sinal para guardar o material. Vamos lá, continuando. Em todo o mundo, a taxa de mortalidade passou a declinar, ou seja, o número de mortes diminuiu.
especialmente após a Segunda Guerra Mundial, que foi de 1939 a 1945. Isso se deve especialmente ao desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, saneamento básico, que impulsionaram a disseminação de antibióticos e vacinas e a ampliação das redes de água e de esgoto. Não é à toa que nesse momento a gente está esperando, por exemplo, um antibiótico, uma vacina para a questão, vamos falar assim, do Covid-19, para ajudar, por exemplo, a reduzir a quantidade de mortes. Naquela época, vamos falar, após a Segunda Guerra Mundial, isso tudo ajudou, porque a disseminação, ou seja, o aparecimento de antibiótico, o aparecimento da vacina, a ampliação da rede de água e de esgoto, tudo isso ajudou a reduzir a quantidade de pessoas que morriam, tá? No Brasil, a medicina e a rede de assistência médica tiveram uma importante expansão a partir de 1950, o que fez com que as taxas de mortalidade caíssem rapidamente e as taxas de natalidade, no entanto, permaneciam altas. E foi essa combinação que provocou um rápido crescimento da população. Eu tenho a taxa de natalidade, eu tenho a taxa de mortalidade. Se a natalidade continua aqui, a de mortalidade cai. A população vai crescer muito. Se, por exemplo, é o contrário, a população começa a diminuir, tá? Então, vamos analisar o gráfico. Crescimento natural da população brasileira. A linha vermelha significa a taxa de mortalidade, a linha azul, natalidade. Esse espaço amarelo significa o crescimento natural em porcentagem, tá? Então, vamos analisar. Lá em 1900, a diferença, o crescimento era de 1,9%. Em 1920, 1,9%. Em 1940, olha lá, 2,4%. Em 1960, 2,9%. Em 1980, caiu novamente, 1,9%. 2000, 1,3%. E 2020, 0,9%. Então, o que a gente consegue perceber? Nesse período aqui, a população cresceu mais do que nos outros períodos, tá? Porque aqui era 1,9, aqui passou até para 2,9. Então, foi um período que o crescimento da população brasileira foi bem maior, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Então, vamos lá. Percebe-se que nas últimas décadas as taxas de natalidade também estão diminuindo, ou seja, número de filhos, A população está tendo uma quantidade menor de filhos. Vou dar um exemplo até por mim, Meu pai, por exemplo, tinha 5 irmãos, minha mãe tinha 6 irmãos. Eu, por exemplo, só tenho uma irmã. Olha lá a redução, Então, vamos pensar. Se a gente parar para analisar, por exemplo, Yasmin, seu pai teve quantos irmãos? Então, ele tem um irmão e... Deixa eu ver... E 4 irmãs. Isso, ou seja, mais 5 irmãos. Eles são um total de 6. E sua mãe? Minha mãe, ela tem uma irmã e um irmão. 3. E você? Eu tenho uma irmã. Então, olha lá. Redução, Pode falar, Carol. Pediu agora? Carol? Eu sou a outra. Não sei, quem que levantou a mão? Ah, não fui eu, não. Cá? Caroline, cadê você? Fala, filho. Isso, pode perguntar. Não, Sora, eu não levantei a mão. Ah, apareceu aqui que você tinha levantado, tá? Mas tudo bem, vamos lá. Então, o que acontece? Olha lá, percebe-se que nas últimas décadas a taxa de natalidade também está diminuindo. E esse processo está relacionado a mudanças no modo de viver da população brasileira. O desenvolvimento urbano industrial, principalmente após a década de 1970, contribuiu para o aumento da população que vive nas cidades e gerou importantes transformações sociais. Uma delas foi o aumento do nível de escolaridade e a participação da mulher no mercado de trabalho. O que quer dizer? A partir de 1970, a maior parte da população vivendo na cidade,
custo de vida maior, né? Nível de escolaridade. A mulher começou a trabalhar fora de casa e aí ela fez com que reduzisse o número de filhos, tá? Antigamente moravam-se na fazenda, quanto mais filhos você tem, mais pessoas para ajudar na labuta da terra, né? Para trabalhar, para cuidar. Hoje as pessoas moram na cidade, então acaba tendo uma quantidade menor de filhos, tá? Por Mudou quê? o pensamento, né, senhor? Mudou o pensamento, né? Tem muitos casais que quando começam a namorar já falam, eu quero ter um filho, no máximo 2. Tem casais que já na hora que tá namorando já falam, eu não quero ter filho. Tudo isso são exemplos que a gente tem, tá? Diante de uma nova realidade, muitas mulheres passam a programar o adiamento da gravidez, graças à maior difusão de métodos contraceptivos, ou seja, de usar os métodos para evitar a questão da gravidez. A queda na taxa de natalidade se justifica nesse novo modo de vida da mulher e também no alto custo de vida da cidade, com alimentação, saúde, educação e transporte. Tem muitos pais que falam, se eu tivesse 2 filhos, 3 filhos, eu não tinha condições de pagar uma escola particular, porque é muito alto, né? Então você acaba analisando por aí. Essa dinâmica que acabamos de acompanhar resultou na redução do número de médio de filhos por mulher nas últimas décadas, que é chamado de taxa de fecundidade, né? Que é o número médio de filhos por mulher. Lá em 1940, a média era de 6 filhos. Em 2000, a média era de 2,38 filhos. Já em 2010, caiu para menos de 2, ou seja, 1,9 filho por família. Professor, então quer dizer, é uma média, gente. Você pega as famílias e você calcula a quantidade de filhos que ela teve, tá bom? Quem poderia ler esse texto da taxa de fecundidade para mim? Vai lá, Posso Sara. ler? Pode, Saima, Tá vamos. bom, senhor. A taxa de fecundidade é definida como o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher até o final do seu período reprodutivo, 15 a 49 anos. Ela é calculada com base na população residente de um país, estado ou município, num determinado ano. A análise da taxa de fecundidade permite avaliar as tendências da dinâmica populacional e verificar o seu comportamento, contribuindo, assim, para os processos de planejamento, gestão e avaliação das políticas públicas nas áreas de saúde, educação, previdência social, entre outras aplicações. Muito bem. Então, aqui nós estamos falando da taxa de fecundidade, né? Fotografia da família Falco, tirada em 1961. Na década de 1960, as mulheres tinham uma média de filhos superior a 6, né? Em 2010, esse número caiu para menos de 2. Então, olha aqui, ó, o pai e a mãe, né? No caso aí, 3, 6, 7 filhos. Imagina hoje, no máximo, 2 filhos. Então, são exemplos que a gente tem, tá? Até para que vocês entendam. O que nós vimos até agora? População absoluta, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento natural ou vegetativo e taxa de fecundidade. Até agora nós já vimos 5 itens, tá bom? Agora nós vamos entrar na população relativa. O que é população relativa, né? Apesar da grande população absoluta, né, ou seja, o número de habitantes, o Brasil não aparece entre os países do mundo com grande população relativa. Muito pelo contrário. A sua densidade demográfica é baixa, mas o que vem a ser população relativa ou densidade demográfica? Pode estar grifando essa parte aí para ajudar vocês. População relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados. Né? Então você pega toda a população e divide pela área, né? Ela é calculada dividindo o número total de habitantes, que é a população absoluta, pela área do lugar. Então qual que é a metragem? Então nós temos aqui o exemplo. Densidade demográfica, população absoluta dividido pela área. Ao fazer o cálculo da densidade demográfica do Brasil, teremos a seguinte expressão. Densidade demográfica, 205 milhões de habitantes, dividido por 8 milhões de quilômetros quadrados, nós temos 24 habitantes por quilômetro quadrado.
Isso é uma estimativa da população em 2015 que foi feito. Assim, para cada quilômetro quadrado no Brasil, temos 24 habitantes. Essa é a média de habitantes por quilômetro quadrado. É preciso observar, no entanto, que a população não está assim distribuída, ou seja, em alguns lugares a densidade demográfica é muito superior a esse número, enquanto em outros é bem menor. Então, se você pegar, por exemplo, do estado de São Paulo, em alguns pontos estratégicos, ela ultrapassa 200 habitantes por quilômetro quadrado. Se você pegar, por exemplo, algum lugar da região norte, lá do estado do Amazonas, você vai ver que tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado, certo? Observe atentamente o mapa com a distribuição da população do Brasil produzido a partir dos dados coletados pelo censo de 2010. Então, Brasil, densidade demográfica. Então, nós temos aí as cores e nós temos a legenda. Vamos analisar essa legenda. E preste muita atenção nesse mapa, porque vocês vão ter que fazer uma atividade sobre ele depois, tá? Então, vamos lá. Essas cores, por exemplo, então eu tenho aqui essa cor bem mais escura. Olha aqui os pontos nas capitais, né? E aí eu tenho o que aqui, né? Por exemplo, olha a mancha no estado de São Paulo, olha no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, olha em algumas capitais. Significa que tem mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Já, por exemplo, essas outras cores, essa vai de 50 a 200, essa daqui é de 10 a 50, aí depois o amarelo que é de 1 a 10, e essa cor beijinha aqui significa que é menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Tá? Então vamos pensar um pouquinho. Agora nós vamos para as perguntas. A análise do mapa permite observar quais aspectos da distribuição populacional do Brasil? O que vocês acham? Será que você consegue perceber a diferença? Será que as regiões onde, por exemplo, são mais desenvolvidas, mais ricas, mais industrializadas, será que tem mais população? Né? As regiões onde ainda predomina a vegetação, tem menor quantidade de população, as áreas menos desenvolvidas, né? Então dá para a gente escrever e falar um pouquinho sobre isso. Pode escrever, tá? Rapidinho. Não tem resposta aqui, tá? Então vocês não precisam ficar com medo porque vocês não vão copiar, tá? Ô, Pro, na primeira pode só colocar sim ou não? Coloca o sim, mas aí você justifica o porquê. Nossa, João, que milagre você não querer escrever um texto. Pronto? A segunda questão. Como que você escreveu, João? A segunda? Na primeira. Na primeira eu tô fazendo, deixa a primeira por último. Tá, mas não vai dar tempo, então agiliza, Eu já viu? fiz a segunda e a terceira. Tá. A questão 2. Quais as áreas com maior densidade demográfica? Então as áreas são o quê? Próximo dos litorais, nas capitais, mas especialmente a região, por exemplo, de São Paulo e Rio de Janeiro. Certo? E as áreas com menor densidade demográfica? Região norte, especialmente essa região aqui, né? Do estado do Amazonas, Rio Branco, né? Se a gente parar para analisar, né? Essa região aqui, vamos falar do Acre, Amazonas, Roraima, tudo isso dá para a gente falar um pouquinho, tá? Como podemos explicar essa distribuição da população brasileira? Elas procuram as regiões mais desenvolvidas, mais industrializadas,
para, vamos falar assim, ocupar, né? Então, aonde que eles estão concentrados? Nas regiões, por exemplo, onde tem maior desenvolvimento, maior industrialização, mais tecnologia, tá? Pode escrevendo aí, rapidinho. 1 minuto para vocês fazerem as questões. Ô, senhor, Pode falar. se eu cair é porque o homem tá mexendo aqui na internet, tá? Tá. Mas aí você fica, levanta rapidinho, tá bom? Tá, não, ele só vai tirar um negócio e já colocar de novo. É 5 minutinhos, tá? Tá. Ô, Pro, na última eu coloquei que em cada local do Brasil tem uma média de população, só que se predomina em lugares com maior tecnologia. Isso, muito bem. Tá certo? Certo. Pronto, já acabaram? Sara, acabou? Acabei, senhor. Tá, olha lá. A análise do mapa permite observar que, apesar da baixa densidade demográfica, há no Brasil áreas extremamente povoadas, como as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, contrastando com regiões que podem ser consideradas verdadeiros vazios demográficos, como o noroeste do Amazonas e no norte do Pará. Por exemplo, essa má distribuição da população brasileira está diretamente relacionada com o processo de ocupação do território e com a dinâmica de atividades econômicas que a acompanham. Como vimos, a ocupação do nosso território teve início a partir das atividades econômicas desenvolvidas no litoral. Somente depois de muito tempo, elas começaram a se expandir para o interior. No litoral se fixaram as primeiras populações, e ali se desenvolveram as primeiras atividades econômicas e as primeiras cidades. As indústrias também se fixaram nessa parte do território, atraindo ainda mais pessoas. Já o interior foi ocupado principalmente com atividades agropecuárias e extrativas. Muito Voltei, bem. senhor. Agora nós vamos para a tarefa 14. A tarefa 14 vocês vão estar fazendo ela para o dia 1º, ou seja, quarta-feira que vem, tá? O que está lá, por exemplo, para vocês fazerem? É uma palavra cruzada, né? Uma cruzadinha. Então, vocês vão ler, procurar o significado e vão preencher na cruzadinha, tá bom? Marque aí para o dia 1º. Aí agora nós vamos analisar o mapinha da página 46. Vamos lá, rapidinho. Qual? 46, vamos lá. O mapa a seguir mostra a ocupação do espaço territorial do Brasil a partir das principais atividades econômicas desenvolvidas em cada região. Brasil, espaço geográfico. Então, nós temos aqui, né, o mapa e nós temos o que? A legenda. É interessante que a gente olhe e verifique a legenda. A legenda, o primeiro, vamos falar que a primeira bolinha mostra o que, né? Núcleos que compõem o centro econômico do país. Ou seja, seria literalmente, olha lá, São Paulo e Rio de Janeiro. Depois nós temos capitais estaduais, que seriam as outras bolinhas vermelhas. Megalópole, ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro. A gente tem até um exemplo delas aqui. Olha lá que interessante, no mapinha ao lado, né? Megalópole, São Paulo, né, que começa desde Campinas até o Rio de Janeiro. Depois nós temos áreas de industrialização e urbanização mais desenvolvidas, que seria essa cor amarela. A cor verde mostra áreas agropecuárias mais modernas. Depois esse tom de verde um pouquinho mais claro que mostra áreas em técnicas agropecuárias tradicionais com algumas grandes cidades e indústrias. Áreas pouco povoadas e áreas pouco povoadas com economia incipiente, ou seja, bem simples. Então, esses são os exemplos que a gente tem. O que dá para a gente perceber? Essas áreas aqui, por exemplo, onde está o verde e o amarelo, onde está o roxinho e tudo mais, são as áreas com maior tecnologia, maior desenvolvimento, tanto na questão da agropecuária, né?
mesmo tendo agropecuária, você acaba tendo o quê? Uma alta tecnologia, né? Usando, por exemplo, gado de corte, principalmente com a questão da pecuária, né, intensiva, ou seja, em confinamentos e tudo mais. Já nos outros lugares a gente vê que, por exemplo, são mais simples, né? Então são exemplos que a gente tem. O que eu vou pedir para vocês? Olha lá, vocês vão fazer uma atividade. Se vocês conseguirem fazer sem usar o papel vegetal, não tem problema, tá? Vocês podem estar desenvolvendo a atividade, é só vocês prestarem bastante atenção. Olha a pergunta. Agora é a sua vez. Material necessário: lápis, papel vegetal, lápis de cor, mapa do Brasil de densidade demográfica da página 44, tá? Coloque a folha de papel vegetal sobre o mapa e demarque 3 áreas. Então, qual é o mapa? O mapa é esse aqui que a gente está falando, da página 44. Olha aqui. Então, eu preciso demarcar 3 áreas. Uma área bem povoada, ou seja, com bastante população, média e pouco. Então, se eu pegar aqui essa região, vocês estão vendo o meu cursor? Essa região é a região mais desenvolvida, que tem bastante população. Tem essa parte aqui também? Tem. Então, eu poderia fazer isso aqui, ó. Circular essa parte aqui. É a parte que tem maior concentração. É a parte oeste. Isso. Depois eu tenho essa parte aqui, ó. Essa parte aqui eu poderia estar concentrando ela como média concentração de população, né? Que pega aqui uma parte da região centro-oeste, uma parte da região nordeste, tudo isso aqui. Então, eu poderia pegar essa parte aqui. Professor, tem como eu marcar aqui e aqui? Não, tá? Você vai pegar apenas, por exemplo, o quê? Lugares próximos. Então, aqui é a região mais desenvolvida, a região mais povoada, né? Aqui seria a média no meio e aqui, por exemplo, na região norte, a pouco povoada, que são lá o que eles estão pedindo, tá? Depois que eu fiz isso, né? Então ele pede para que a gente demarcamos lá, né? Olha lá, coloque a folha de papel vegetal sobre o mapa e demarque. Grande concentração, média e baixa concentração. 2. Crie uma legenda para definir essas áreas e pinte um mapa de acordo com a legenda. Vamos supor que eu vou usar 3 cores, né? Onde tem bastante, onde tem média, onde tem pouco. Muito bem. 3. Coloque seu mapa sobre o mapa do Brasil Espaço Geográfico, sobre este mapa. Olha lá, esse 1 quilômetro equivale a quanto? 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 1 centímetro equivale a quanto nesse mapa? km? Quanto? Tá aqui, ó. 260 quilômetros? 260 quilômetros. E esse? É a mesma coisa. A mesma coisa. Então, a escala é a mesma. Então, o mapa é para ser o mesmo tamanho. Então, você pega o mapa de lá, põe em cima desse aqui. E aí você vai falar, né? Olha lá a pergunta. Coloque sobre o mapa, né? Sobre o mapa do Brasil Espaço Geográfico, da página 46. Indique quais relações podemos estabelecer entre eles. O que a gente vai perceber? Por exemplo, onde tem pouca população, é a área pouco povoada, com paisagens naturais e menos alteradas. A área, por exemplo, que tem, vamos falar, uma média população, é áreas agropecuárias, né? Literalmente o quê? Né? Como que é? Com técnicas agropecuárias tradicionais, que mais? Né? Pouco povoada, com economia incipiente, são exemplos que a gente tem. E a área, por exemplo, com bastante população, bastante concentração, são as regiões que têm a megalópolis, aonde tem núcleos que compõem o centro econômico do país, aonde tem aquelas áreas agropecuárias mais modernas, as áreas mais industrializadas. Vocês entenderam o que é para fazer? Ô, senhor, então, no caso, eu não tenho folha vegetal, aí eu posso usar folha normal de caderno? Se você quiser, tudo bem. Se não, o Carolina, sabe o que você pode fazer? Você consegue olhar esses 2 mapas, olhando um, olhando o outro e responder a questão? Sim, é só comparar. Oi? Sim.
só fazendo a comparação. Se você conseguir fazer essa comparação sem o papel vegetal, não tem problema. Vocês podem fazer a atividade, tá? Pelo menos não precisa sair para comprar nada disso, tá? Para quem não tem... Para quem não tem o papel vegetal, pode fazer, gente, numa boa. Você olha os dois mapas, olha uma região, olha outra. Olha uma região no mapa, vai lá e olha aquela mesma região no outro mapa. E você acaba fazendo essa comparação e respondendo essa questão. Pode falar, Felipe. Meu pai, ele já ia ali, então eu falei para ele comprar uma folha de papel vegetal. Aí ele vai comprar para mim. Tá, se você tiver condições, se você puder comprar nesse momento, é pode. baratinho. Felipe, eu não tô falando por isso, eu tô falando de sair de casa, tem tudo isso. Então pode fazer sem usar o papel vegetal. Tá. Só respondendo essa questão eu vou considerar, tá bom? Senhor, Então, mas aí não necessita fazer a legenda, né? isso, aí você não vai precisar fazer legenda, porque você não fez um mapa, você só comparou os dois e respondeu a questão, tá bom? Tudo bem? Tá? Alguma dúvida? Então, para quarta-feira que vem, dia 1º, vocês têm a tarefa 14 e vocês têm essa questão 3 para estar respondendo. Então, marca aí. Tudo bem? Sim. Alguma dúvida? Sim. Oi, filho. Quando o senhor vai colocar a nota da atividade? Oi? 3. Quando o senhor vai colocar a nota da atividade? Então, Pedro, é a atividade 2, né, que vai aparecer, que é contando as atividades, por exemplo, 5, 6 e 7. Né? Semana 5, semana 6 e semana 7. Porém, eu tenho um monte de aluno que ainda não responderam. Tá? Então, eu preciso esperar eles responderem para que eu coloque, por exemplo, a questão do Moodle. E aí eu vou lá, pego as notas e lanço. Por quê? Porque a hora que eu lançar a nota de vocês no portal, eu quero mandar o gabarito como eu fiz da outra vez. Agora, como que eu vou mandar o gabarito para um e não vou mandar para outro? Então, eu vou mandar para todos, mas eu quero que responda primeiro, tá bom? Professor, Oi, pode falar, Felipe. dizer que a pessoa não fez para não mandar para o gente Edu? O quê? Que linda, Pedro! É que tem hora que, tipo, você aperta para enviar, mas não envia. Aí tem alguns professores que falam assim, que o aluno, para poder enviar, né? Você manda mensagem? Isso, tá? Eu vou tentar mandar depois daqui, mas só que assim, vocês entram lá e verifiquem se tá tudo ok, tá bom? A Márcia já ia mandar uma mensagem, eu acho que ela já mandou para vocês para dar uma olhada, tá bom? Tudo bem? Tá, então agora nós vamos fazer a revisão. Oi, Pedro, que linda que ela tá! É minha filha, senhor. Oi? É mesmo, senhor. Ai, que linda. Olha lá. Parece o Pedro. Igualzinho o Pedro. Se pegar a foto do Pedro quando nasceu e pegar a foto dela, bem parecida. Igualzinho. Beijo, vamos lá fazer a revisão rapidinho, senão não vai dar tempo, tá? Na revisão de hoje, a gente não tem muita coisa para a gente estar falando, porque nós falamos de população absoluta, falamos sobre taxa de natalidade, mortalidade, crescimento natural ou vegetativo, taxa de fecundidade. Então é interessante que a gente pense. Olha lá, pode-se chamar uma área ou uma região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta, e sim, tá? Mas o que acontece que a gente precisa tomar um pouquinho de cuidado? A diferença de população absoluta e relativa, tá? O Brasil é um país populoso e despovoado. Por que ele é considerado despovoado? Porque há uma má distribuição da população, né? Tal contradição aparente pode ser explicada porque tem densidade demográfica, distribuição da população por quilômetros quadrados. Então, pequena em relação ao total da sua área, que foi o caso do Brasil. O Brasil é o 5º país mais populoso, né, com uma população de mais de 200 milhões de habitantes, mas se eu pego isso, né, devido à extensão territorial do Brasil, eu pego a população, divido pela área, eu vou ter uma média de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas eu tenho um lugar que tem 20, vamos falar assim, que tem mais de 200 e eu tenho um lugar que tem menos de 1 habitantes por quilômetro quadrado, tá?
O conceito de população relativa é o número total de habitantes dividido pela área que ocupam. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que se refere ao número de nascimentos ao seu nível de fecundidade. Ou seja, está tendo muito filho, está tendo muito nascimento, ou seja, o nível de fecundidade acaba sendo alto. O que é a taxa de fecundidade? Damos o nome à taxa de fecundidade, a estimativa de número médio de filhos que uma mulher tem ao longo da sua vida. Então, esses foram os temas que nós trabalhamos hoje. Certo? Alguma pergunta? Deram um print na tela? Sim. Então, tá bom, tá? Alguma... Oi? O que é, calma aí. Calma aí, vou tirar print. Não, senhor, eu mandei no grupo. Felipe, você tá dormindo. O Pedro tá, ó, anos luz. Meus amores, agora eu queria que todos vocês ficassem na tela, aparecessem aí, que eu vou bater uma foto, certo? Posso? Que foi, Aninha, que você tá rindo? Não, senhor, é porque a Vavi, ela é minha filha, entendeu? Então ela tem que vir pra mim, ela tem que ficar comigo. Eu também acho. O problema é na hora que ela fizer cocô, o que você vai aprontar? Aí você entrega pra mãe, né? Não, eu vou cuidar dela, ela vai ser minha filha. É igual o Pedro. O Pedro gosta muito dela, mas a hora que ela chora, entrega pra mãe. Não, senhor, não, eu cuido dela. Eu faço ela rir. Isso, mas a hora que ela chora, o que você faz? Eu brinco com ela. Ah, tá. E dá pra mãe. Toma, mãe. Ela quer mamar. Toma, então. Eu choro de criança, senhor, dá uma raiva, senhor. Oi? Aquele chorinho fino, senhor. Ah, e você tem um senhor, jeito... A minha sobrinha, senhor, ela Cadê não João chora, Vitor? João Vitor não deixou. Deixa ele comigo, tá? Senhor, Oi, pode falar, Felipe. sobrinha, senhor, a vez de ela chorar, ela faz biquinho, senhor. Ah, Ela mas é porque é novinha ainda, deixa ela, tá? Porque se ela aprender a ficar igual o tio, nós estamos perdidos. Nossa, senhor! Eu tenho muita paciência com crianças, senhor. Ela só tem 8 meses. Ô Pedro, fala pra sua mãe, quando precisar de alguma coisa, chama a Aninha pra passar um dia aí pra cuidar da nenê. Ah. Seu nome é primeiro. Como que ela chama? Quer sequestrar a criança. Valentina. Olha, Pedro Henrique, né? Ai, que lindo, olha lá. Ela é minha filha. Eu dei um ovo pra ela. Senhor, dei um ovo pra ela brincar, senhor. Oi? Eu dei um ovinho pra ela. Tá cozido? Não, é de mentira. Já pensou se ela joga na tela do computador? Tchau, pessoal. Beijos, tá? Se cuidem, tá? Não esqueça de entrar no Google e responder, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, Felipe. Tchau, Lavínia. Amém. Tchau, Lavínia. Beijos. Tchau, senhor. Te amo. Tchau. Tchau. Tchau, Pedrinho. Tchau, Yasmin. Tchau, Aninha Caroline. Tchau, Lavínia. Se cuida, menina. Se cuida. Tchau, Pedro. Valentina. Tchau, beijos. Tchau.